Então, gente, só para a gente poder finalizar, né, o capítulo 1, porque ontem eu entrei no capítulo 2, finalizei o 2, aí eu ia entrar no 3, aí as irmãs falaram que eu não tinha dado 1, né? Aí nós conseguimos caminhar no capítulo 1 até o versículo 14. Aí ficou do versículo 15 ao 23 aí, essa oração do Paulo, Efésios, né? Estamos estudando a carta de Paulo ao povo de Éfeso. Então, para a gente poder fechar esse capítulo 1, o 2 nós já fechamos, aí a gente vai para o 3, né? Vamos fazer a leitura aí do versículo 15 em diante. Pediu o Evanildo, o Anísio, poder ler para nós, irmão, por favor. Efésios, capítulo 3, Não, capítulo 1, o 1, né? versículo Tá certo. 15 ao 23. Tá certo, tá certo. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então é bem tranquilo, né, esse texto, né? Se você observar 2 versículos acima, né, o 13 e o 14, que diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, né? A fé que eles tinham e o amor que eles também tinham eram manifestados, tá? A fé e o amor era algo que era manifesto, era visível. Paulo fala assim, por isso também tenho ouvido a fé que há entre vós. Interessante, né? Uma vez que a definição de fé é algo que não se vê, né? E Paulo aqui menciona, eu tenho ouvido, né? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças. Paulo exultava a Deus, agradecia a Deus, louvava a Deus pelos os irmãos de Éfeso, por causa dessa fé que era manifestada, por causa desse amor que era manifestado. A igreja do Senhor, ela tem que se fazer conhecida. Mas
Ela vai se fazer conhecida como? Eu sou muito a favor de trabalhos sociais. Eu acho muito importante isso. Faz parte do trabalho da Igreja do Senhor. Mas que todos os trabalhos que são feitos, que estão sendo feitos, que vão ser feitos, né, todo projeto, que eles estejam sendo impulsionados pela fé e pelo amor. Por isso que ele tem ouvido falar deles. Tenho ouvido, né? Tendo ouvido a fé que há entre vós. Então, um desafio para nós como cristãos aqui, né? É que esta igreja seja conhecida nesse sentido. Não é mesmo? É maravilhoso a gente suprir a necessidade, fazer os trabalhos sociais, dar o café, levar uma cesta básica, isso é importante, isso nós devemos fazer sim, sem sombra de dúvida. Mas lembrem que Jesus, não sei se é no Evangelho de João, acho que é no capítulo 6, ele falou assim, olha, vocês trabalham pelo alimento, vocês estão me seguindo pelo alimento que perecem. Vocês devem trabalhar pelo alimento que não perece. Está vendo? E isso para nós é interessante, porque se você entender isso, se o seu motivador para estar dentro da igreja, para caminhar com o Senhor, é a fé e o amor, quando você passar por momentos turbulentos, por provações, por tribulações, por tempestades, por caminhos que você vai encontrar alguns espinhos, você vai conseguir se manter em pé. Você não vai desanimar. Por quê? Porque o seu suporte, a sua base, é a sua fé e o amor. Então é bem interessante o que Paulo, né, fala aqui nessa oração em relação ao povo de Éfeso, né, os irmãos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Né? Pela fé, os cristãos possuem uma sabedoria que supera qualquer outro conhecimento. É muito importante, tá? A gente buscar o conhecimento, buscar conhecer a história, fazer as pesquisas, né? Se enriquecer. Isso é fundamental, né? Isso é essencial para cada um de nós, né? E só vai te dar uma bagagem, né, de suporte para que você possa, onde você estiver, com quem você estiver, no grupo que você estiver, você vai conseguir explanar muito bem as grandezas, as verdades do Senhor. Mas que você esteja buscando o conhecimento, né, e pedindo a Deus sabedoria por fé. Porque sabedoria a gente adquire por fé. O conhecimento de Deus você adquire por fé. As coisas do Senhor, irmãos, não é com o intelectual humano que a gente vai conhecer elas. Porque não são coisas humanas. Você está entendendo? Tanto é que, né, nós precisamos da ação plena do Espírito Santo para que Ele possa nos dar a clareza dessas verdades. E Ele nos dá uma clareza além de qualquer outro conhecimento. Por isso que Ele supera qualquer outro conhecimento. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, não entendem as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento. E não vai entender. Porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente.
E quem nos traz o discernimento é quem perscruta a mente de Deus, que é o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é quem já passou pelas águas. Pega a visão, né? Então é isso que Paulo está pedindo, para que já que eles estão trabalhando, já que a igreja, né, está ouvindo falar da igreja, né, pela fé, ouvindo falar da fé dessa igreja, está sendo manifestado o amor. E aí, por isso que eu falo que é importante a gente conhecer a região, conhecer a história, conhecer a época, o que está acontecendo, porque olha, o amor, que eles citam a palavra amor. Mas como que naquela época eles poderiam estar manifestando o amor? Aí você vai lá e pesquisa, vê como que era a vida da igreja na região da Macedônia, naquela época, o que eles estavam vivendo, como eles estavam vivendo, como que eram os povos daquela época. Aí você vai poder escrever um livro, né? Você vai fazer uma redação maravilhosa, você vai poder fazer um teatro, né? Você vai, aí o Espírito Santo vai abrir a tua mente. Você vai entender. E aí a gente vai começar também a abrir o leque, né, da importância, né, que quando Deus fala assim, ó, sedes misericordiosos, assim como eu sou misericordioso. Irmãos, é dureza. Ser misericordioso como Deus é misericordioso, né? Se quiser experimentar, fale com Deus, fala, Senhor, me experimenta. Me experimenta, me põe numa situação, me faça viver uma situação, um momento, que eu tenho que exercer misericórdia como tu exerceu misericórdia a mim. Mas esteja preparado, irmão. Porque não é só, né? Não é só ter, ou não é só saber explicar isso de forma intelectual, né? De forma teológica, mas é a prática. Entendam que lá estava sendo visto. Tenho ouvido falar da tua fé e do teu amor. Então é por aí, né? Fala. Que tem aquela frase, né? Cuidado com o que você pede. Quando Salomão ele pede a Deus sabedoria, Deus não pega uma varinha mágica, vai lá, encosta nele e fala, pronto, tá sábio. Ele começa a mandar várias situações para ele. Perfeito. Para que ele adquirisse a sabedoria através daquelas situações. Então, até o Giovanni falou isso uma vez. Você quer a paciência de Jó? Tá bom, vou matar seus 10 filhos, vou jogar sua casa no chão, vou te colocar uma doença, que aí você vai ter a paciência de Jó, quando você passar por aquilo que o Jó passou. Ele não adquiriu aquela paciência com um toque de mágica de Deus. Deus, quando você pede algo para ele começa a enviar para você as situações para que você adquira aquilo. Exatamente. Né? Você falando isso, eu lembrei que hoje eu passando meu plantão, aí no domingo aconteceu uma situação que eu vi uma jovem, né? Ela de madrugada ela chegou lá chorando e ficou na portaria. Aí chegou um casal de moto lá fora, ela foi lá e começou, tá chorando. Eu esqueci o nome da menina, é filha do Leonardo, morador lá. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Achei que poderia ser até uma possível briga e tal, né? Ou então ela brigou com o namorado, ou engravidou. A gente vai pensar coisa ruim, né? É o pai, porque aí, olha bem para você ver, que aí ela foi lá na minha guarita e pediu para me abrir o portão, eles entraram com a moto, desceram, aí foi para o apartamento, passaram um tempo, aí o Léo, o pai dela, subiu com o carro, saiu, não era o horário dele sair para trabalhar. Eu falei, ixi, o negócio não deve estar bem, não. Aí passou um tempinho, ele voltou com a Karina, que é a mãe. Eu falei, não, foi alguma coisa ruim aconteceu. Mas aí eu não fiquei sabendo de mais nada. Aí hoje, meu rendimento estava falando comigo que ela é jovem, deve ter o quê? Se ela tiver 20 anos, é muito. Que um namorado, noivo dela, morreu de acidente de carro. Eu falei, não acredito. O cara é gente boa. Eu vou fazer 4 anos que eu trabalho lá. Desde que eu cheguei para trabalhar lá, eu vi eles. E assim,
E ela começou a trabalhar, então eu já estava já naquele ritmo de pensar em casar, sabe? Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque na hora depois que ela me falou, eu cheguei em casa, né, eu estava no carro, vindo embora, eu fiquei pensando a revolta que ela deve estar com Deus, né? Aí eu já estou assim, pedindo a Deus sabedoria, porque eu tenho uma afinidade com o pai dela, e eu já estou pensando em escrever uma carta para ela, né? Porque eu acho que ela já está muito confusa, né? Revoltada com Deus, porque que ele morreu, né? Não vai aceitar. E isso eu acredito que é uma coisa natural. Deus não vai condenar ela, né? São as emoções, porque ela amava o rapaz. Não, era um casal muito bonito. O cara, os dois estavam, esses anos assim que eu trabalho lá, assim, nunca vi eles brigando. Interessante, né? Então eu fico imaginando assim, a falta, né? Quando nós cristãos, quando a gente tem perdas, a gente já fica abalado, mas a gente tem o apoio da igreja, tem o Espírito Santo, tem o consolo de Jesus, né? Tem os anjos que vêm e nos acalma, né? Tem toda, né? A gente tem todo um conforto ali. E essas pessoas, né? Então, quando fala que a igreja era conhecida, era visto a fé, o amor das pessoas, eu penso que é nesse sentido também, né? A gente tem que pensar nessas pessoas, que elas não têm Deus, que elas não são cristãs ainda, e que elas estão, né, totalmente destruídas emocionalmente, né? Destruídas emocionalmente. E nós temos o quê? O Espírito Santo. Nós somos capazes de poder, talvez, mandar uma mensagem. Hoje tem essa tecnologia, né? Um meio assim fantástico da gente poder usar para poder levar uma mensagem, né? Dar um feedback, um versículo com alguém que você está vendo que está passando por um momento difícil, não é mesmo? E por aí, né? E a gente tem que confiar no poder da palavra, sabe? Né? Às vezes eu sinto que a igreja ela não acredita tanto no poder da palavra, sabe? Às vezes dá a impressão que a igreja acredita mais no poder do seu trabalho, do seu convencimento, do seu contato. Mas a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, né? E Deus olha para nós, se Ele vê que você está fazendo, por fé, você está fazendo com amor, porque você está querendo levar uma mensagem para aquela pessoa, você está querendo chegar até aquela pessoa, tentar trazer algum tipo de alento para ela. Gente, isso vai de encontro ao encontro que Deus quer, porque Deus é amor. Então você acha que aquela mensagem, aí o Espírito Santo está trabalhando com você e vai canalizar exatamente a mensagem que vai de encontro. E essa mensagem pode fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. Por isso que Paulo pede, eu oro para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no santo, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A mesma força, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, opera hoje no meio de nós. Pensam, né? Esse mesmo poder está agindo no meio de nós. O Espírito de Deus está no meio de nós. E aí, ele diz, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí eu gosto de ver uma outra versão, que nem o Anísio pegou uma versão com umas palavras um pouquinho diferente, né? E aí ela só vai te enriquecer cada vez mais. Olha essa aqui, como que ela fala, olha. Fiquei sabendo da fé de vocês. Fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os cristãos. Por isso, não cesso de dar graças a Deus, graças a respeito de vocês, quando os menciono nas minhas orações. Onde que Paulo estava? Na prisão. Aí a gente pensa assim, poxa, Paulo na prisão, é claro, dentro de uma casa, mas estava limitado. Mas ele fala assim, eu não cesso de orar, lembrando de vocês. E observem, gente, que as orações é sempre em prol de outra pessoa. Sempre em prol de outra pessoa. Sempre em prol de outra pessoa. Sempre em prol de outra. Não é por ele. Interessante, né? Depois vocês olhem, que vocês vão ver isso em quase todas as cartas. Aí diz assim, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, lhe dê um espírito de sabedoria que lhe revele Deus e faça que você o conheçam profundamente. Então a gente pede a Deus a sabedoria para que, por meio dessa sabedoria, venha o pleno conhecimento para te revelar quem? Revelar Deus. Porque a nossa missão aqui como igreja é transmitir e revelar para as pessoas quem? Deus. É revelar Deus. Não é revelar, né, os trabalhos da igreja, né, os projetos da igreja. Não é isso. Né? A gente tem que revelar é Deus. Ele que é o centro de todas as coisas. Né? Então, o pleno conhecimento, a sabedoria, você vai pedir ao Senhor para esse propósito. Ok? Que ilumine os olhos, que revelem Deus e faça que vocês o conheçam profundamente. 18. Que lhes ilumine os olhos da mente. Não é esses olhos, mas os olhos da mente. E muitos estão precisando de que as suas mentes sejam iluminadas. Precisam profundamente. A gente por que isso, irmãos? Porque a Bíblia, ela nos orienta que a gente entender e saber quais são as prioridades. Né? A gente tem que saber quais são as prioridades dentro de uma congregação, dentro da igreja. A gente tem que saber, né, entender que às vezes tem alguns projetos que não é para agora, é para depois. Mas se você não tiver com uma mente aberta, com os olhos da mente abertos, para você conseguir enxergar que Deus está te mostrando, não que Deus está reprovando esses projetos, esse trabalho, mas que isso pode ficar para depois, porque tem outras prioridades, você vai atropelar, né? Uma prioridade que tem dentro de uma igreja que eu entendo, primeiro é a sua organização. Primeira coisa, organização, né? Tem que ter isso. Uma igreja tem que ser organizada, para que o trabalho de campo funcione. Você entendeu? Para que as pessoas possam, aqui é a nossa casa, a sua casa. Se você levar alguém na sua casa, a pessoa chegar, um visitante chegar lá e ver sua casa toda avacalhada, toda desorganizada, uma desordem, sem controle, a pessoa vai ficar assustada. Né? A mesma coisa é dentro da casa do Senhor, dentro do corpo da igreja do Senhor. As pessoas têm que chegar e ver que existe uma ordem, existe
organização, não é mesmo? A pessoa chegar aqui e falar assim, ô irmão, eu preciso de tal documento assim, ó. Tem um secretário aqui, você pode subir lá em cima, Roberto, você conversa com ele pode providenciar para você. Não vai ser o Braia que vai providenciar esse documento, né? Ô irmão, estou precisando de um livro, né, para poder fazer um trabalho. Ó, conversa com o Anísio, porque ele estava na organização da biblioteca. Então vai lá e conversa com o Anísio. Não é chegar lá e pegar o livro sem ninguém falar, sem falar com ninguém, né? A pessoa chega aqui e fala assim, não, essa caixa de som ali, o ângulo dela está ruim, vai chegar... Vou meter a mão lá, não, vou chegar perto do Júlio, vou falar com ele, porque é ele que mexe na mesa de som. Né? Então, isso é organização, irmãos. Né? A gente talvez ache que essas coisas não têm importância. Né? Se nos mínimos detalhes, se a gente não for organizado nas coisas fundamentais, que é no ensino, na pregação, na evangelização, nos grupos, nos ministérios, como é que vai ser? Então a gente tem que entender. Foi o que o Braia falou. A igreja não é uma mágica. Né? Deus não vai fazer com que do dia para a noite a gente se faça organizado. Ele já nos deu aqui, ó, a palavra que tem todo o conteúdo que nós precisamos. E ele está falando assim, vocês precisam de ter sabedoria, mas como vocês têm que ter isso? Pede a Deus, busca ao Senhor, abram a mente, tenham uma mente aberta, né? Saibam priorizar. Organização é grupos discutindo. Tem trabalhos que não é eu que vou ter que fazer, né? Vai ter um almoço aqui, eu vou decidir o que vai ter? Não, tem o grupo do Ministério da Cozinha. Então, é eles que decidem. Lá em Carlos Prados, eu achei ótimo como a igreja decidiu. Lá no início, né, do nosso caminhar, tinha a Margarete. Ela era responsável pelos almoços. Ela era responsável pela cozinha. Então, ia ter almoço, ela que decidia qual prato que seria, ela que fazia as compras, ela que fazia a lista. Era ela. Ela só chegava no ministério da tesouraria, ó, preciso de X. Ela entregava para ela, Júlio, precisam lá comprar. Eu ia pegar o carro, ele ia comprar, ela pegava as compras. Preciso de 3 voluntários, já tinha os voluntários para ajudar ela a fazer. Entendeu? Pegava as notinhas, entregava lá para o irmão. Nem ficava. Ué, irmã, você comprou isso aqui? Ah, para que isso, irmã? Isso aqui. Irmão, ela é responsável. Ela está servindo ao Senhor. Não tinha esse negócio, então, e era uma beleza. E qualquer época, qualquer evento, qualquer trabalho, qualquer coisa que fazia, era Margarete. E o negócio funcionava, ficava uma beleza. Não é mesmo? Então, organização, né? Eu entendo que é isso que Paulo está pedindo aos irmãos aqui, para que a igreja se faça conhecida, né? As pessoas de fora têm que se fazer, né? A igreja tem que ser conhecida, né? As pessoas de fora têm que entender que isso aqui é uma igreja que é organizada. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, né? A pessoa chega ali, né, entra a hora que quer, entra, come, não tem nenhum problema de comer. Pera aí. Às vezes tem pessoas que entram no banheiro de mulher, toma banho no banheiro. Não existe isso não, pera aí. Se tem banheiro de homem e banheiro de mulher, por que o homem está entrando no banheiro de homem? Ó, o homem está entrando no banheiro de mulher. Se o homem toma banho no banheiro de mulher, por quê? Ah, mas porque lá no nosso lado só tem o canto. Toma banho frio, meu irmão. Ou então você toma vergonha na cara e põe um chuveiro. Vai usar banheiro de mulher? Não existe isso, gente. Se chega uma pessoa... Sabe por quê, gente? Se chega alguém aqui de fora e vê um homem entrando no banheiro de mulher, vai, peraí. Você fica aí... Aqui já é visível que existe... né? Já é visível a prática
dos banheiros, né? Um banheiro só para homem e mulher, ué. E não é nem criancinha, são os marmanjos. Irmão, não pode essas coisas, não pode isso. Não existe isso. A gente acha que essas coisas não tem nada a ver, tem a ver sim. A gente tem que, mesmo se eu estando, o Roberto mora aqui, ó. Se tem o banheiro de homem ali, ele tem que usar o banheiro do homem. Não é banheiro de mulher. Você entendeu? Que limpa, que organiza, que arruma o banheiro, se está ruim para ele. O que está faltando ali, irmão? Porque chega, vamos supor que a Marinalva chega aqui, que ela está aqui fora, aqui, passa mal, ela tem a chave. O Roberto está lá filosofando no vaso, a Marinalva entra. Mas que é isso, gente? Nós temos que pensar nessas coisas. Entendeu? A gente acha que essas coisas não tem nada, tem a ver sim, ué. Sabe por quê? Porque isso aqui é de quem? Aí a irmã chega, olha o constrangimento, o que a Bíblia fala de constrangimento? Então, essas coisas tem que se falar, tem que mudar. Para mim, isso aí é errado, tem que falar. Eu falo, não adianta ficar bravo comigo, fazer cara fechada, a minha é mais fechada ainda. Eu falo mesmo, está errado. E se eu ver homem entrando no meio de mulher ali, eu falo, vem cá, rapaz, mas que isso, é? E faço igual Neemias, viu, Cláudio? Se bobear, eu pego um pedaço de porrete. Exorcizar os demônios. Tem que exorcizar. Irmãos, a gente fala assim, porque isso chama organização. Né? Isso chama respeito. Né? Isso chama, né, as crianças, elas seguem o exemplo dos adultos. Né? Então, se os adultos fazem coisas erradas, eles vão fazer errado. Aí você quer puxar a orelha da criancinha, ela não está errada não, porque ela está seguindo o exemplo dos mais velhos. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Né? Pessoas de fora, que entra aqui, né, usa o prédio na hora que quer. Peraí, não é assim não, é. Fala aí, irmão. A São Brasil, ela diz, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Ela fala mente aqui, já fala coração, né? Tá vendo? Mente, coração. Razão e coração. Né? Isso é... A Bíblia, irmão, ela nos dá resposta para tudo, ela tem resposta para tudo. Aí diz assim, ó, o versículo 19. O 18, que ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual ele os chamou, para que entendam como é rica e gloriosa a herança destinada ao seu povo. Ao 19, e compreendam o grandioso poder com que ele age em favor de nós, que acreditamos conforme a sua força poderosa e eficaz. Ele a manifestou em Cristo. Essa força poderosa ele manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu, muito acima de qualquer principado, autoridade, poder, soberania e de qualquer outro nome que se possa nomear, não só no presente, mas também no futuro. De fato, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo e o colocou acima de todas as coisas, como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todas as coisas. E assim, ele encerra essa parte dessa carta, né? Aí eu visualizo assim, né? Como que isso trazia alegria no coração do Paulo, né? Como que Paulo ficava contente de saber que o trabalho da primeira viagem, né, a sementinha que foi plantada, cresceu, desenvolveu, e os irmãos estão crescendo, e os irmãos estão pregando, né, ensinando, e estão manifestando o poder de Deus por meio da prática. Ok? E é isso aí, né? As cartas, elas são exemplo, né? A gente pode tirar vários exemplos, lições, né? E espelhar em muitas coisas boas que ela nos deixou.
Beleza? Alguma pergunta? Então tá. Então a gente está encerrando aqui o capítulo 1 de Efésios. Na aula anterior, a gente falou do capítulo 2, né? E agora a gente vai ir para o capítulo 3, né, da carta de Paulo ao povo de Éfeso. Perfeito? Vou pedir o Brian, posso fazer a leitura? Não, você vai ler do versículo 1 até o versículo 13, por favor, Brian. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa de Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis, que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Interessante, né? Que a versão dele também é um pouquinho diferente, né? Eu gosto disso, né? A gente ter versões diferentes que tem palavrinhas que nos chamam a atenção, né? O finalzinho dele, ele fala que a honra... Como é que é, Brian? A honra é o quê? Isso. É o versículo 13, né? A minha fala assim, ó, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Né? E é interessante isso, nós vamos falar um pouquinho, mas antes, veja bem, irmãos, a participação dos judeus e pagãos no único povo de Deus é sinal concreto do homem novo. Né? A morte de Cristo derribou, tá, o muro de separação que a lei colocava entre judeus e pagãos. Mas eu volto a falar com vocês, tá? O problema não era a lei. O problema era como as pessoas usavam esta lei. Porque a lei, ela veio para aviltar o pecado, correto? A lei veio para aviltar o pecado. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, né, os 10 mandamentos. Em outras palavras, né, Júlio, a lei veio para apontar o pecado, né? Sim, exatamente. Eu só não gosto muito de falar apontar, porque o apontar, né, a lei, ela tem um outro sentido de aio, ela serve de aio, que é
de apontar para Cristo, de guiar para Cristo, que é o sentido de apontar, certo? Então, quando a gente, eu acho mais plausível a gente falar que a lei veio para manifestar, porque as pessoas não tinham noção do erro, e a lei então veio e trouxe esse conhecimento do erro. Porém, os judeus, o que eles fizeram? Eles tomaram para si aquilo, né? Eles tomaram para si. Eles não deixavam ninguém sair e ninguém entrar. Lembra que Jesus, né, eu gosto, né, Jesus, principalmente o João Batista, quando ele fala assim, quando ele estava batizando, né, e veio aqui muitos fariseus, judeus, né, raça de víboras, né? Ele está chamando eles de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir do fogo do inferno, do fogo da morte? Quando você olha aqui, eles já estavam condenados. Pela fala de Batista, eles já estavam condenados. Vocês estão achando que vocês vão fugir do fogo do inferno? Não vão não, meu amigo. Mas por quê? Porque eles tinham a lei, eles tinham acesso, eles tinham o conhecimento. Esse povo que Deus era para quê? Para que eles pudessem, né, espalhar essa verdade, essa lei, espalhar isso para os outros povos. Mas eles se corrompem, se perdem. A gente vai ver tudo isso no Velho Testamento, né? Quando Israel chega, né, a grande potência, aí se torna um povo idólatra, vai dividir, mas Deus vai se poupar 2 tribos para ele, né, para poder para confirmar a promessa da vinda do Senhor, mas eles se perdem, tá bom? Isso é muito importante porque quando vocês estiverem estudando com pessoas, elas podem questionar vocês, porque quando lê o texto, dá a entender que a lei estava errada. Mas não é a lei que é errada. Errado foram as pessoas, né? Foi Deus, Tanto é que Cristo cumpriu a lei. Ele viveu debaixo da lei. Ele andou fielmente à lei. Ele, ao 8º dia, ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, não foi? Né? Ele não deixou subir navalha sobre a sua cabeça, não é? Ele respeitou todos os princípios da lei, tá bom? Então a lei é perfeita, tanto é que ele cumpriu essa lei e encerrou essa lei na cruz. Aí sim, agora começa novo mandamento vos dou. Olha bem, né? Bacana, né? Não que ele descartou o que o Pai deu, não, ele cumpriu no ministério dele, foi fiel, ensinou os seus discípulos, seus apóstolos, viveu com eles, né? E cumpriu tudo, e agora encerrou, porque ele tem autoridade. Nós acabamos de ver no capítulo 2, ó. O Efésios é bom demais, porque ele te dá essa base, né? Ele te dá essa base, fala assim, olha, tanto é porque que ele encerra, porque não há autoridade acima de Cristo. Nós acabamos de ler aqui. Né? Então isso é muito bacana. Então veja bem, tanto os judeus, né, como os pagãos, né, como o único povo, é um sinal concreto do novo homem. E a morte de Cristo derribou esse muro da separação que a lei colocava entre os judeus e pagãos. Surgiu assim um novo Israel. Qual que é o novo Israel? A igreja, né, o céu, né? A igreja, o novo Israel, o Israel antigo, tanto que Jesus olhava para eles, tem uma parte que ele fala assim, ó, ouve tudo o que eles falam, mas não cumpre, mas não pratique as suas obras, né? Eles tinham a lei toda aqui na cabeça, mas eles não cumpriam. Eles cumpriam muito o quê? Tradições. E é esse detalhe, irmãos, que a gente tem que ficar atento nas congregações de vocês, né? Que está acontecendo muito das pessoas deixar de cumprir a doutrina e prevalecer tradição. Prevalecer
vontades. Tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que estar atento a essas questões, tá? Porque a artimanha de Satanás é sutil. É sutil. Nós lutamos, né, com muitos sentimentos ruins, né? E muitas vezes, né, eu dentro de uma congregação, eu posso querer prevalecer a minha vontade. Só que eu sei que da Rosilane é melhor. Mas eu quero que a minha que seja. Aí, ela não vai discutir comigo, né? Ela compartilha com o Cláudio conversa comigo. Eu disse, não, irmão, eu quero. Aí, por ele ser homem, eu falo assim, não, eu quero que seja assim. Ó, aí com ele já começa a ter uma rispa, né? Uma discussãozinha, né? Já começa a haver uma intriga aqui, né, um problema. Começa assim as coisas, tá? Então a gente lidar com egoísmo, com orgulho, tá? A gente lidar com isso. E isso hoje dentro da igreja, né, é vivo ainda, tá? Então o novo Israel, a igreja que se abre para todos os homens e os coloca sobre uma cabeça única, que é Cristo. Veja só. Então, se Cristo é o cabeça, tá? Por exemplo, a gente falou na última aula que nós precisamos descobrir os dons, né? Todos têm dom, todos foram chamados para desenvolver. Nós criamos o quê? Que uma coisa que é o homem que criou. O tal de quê? Da escala. Não é mesmo? Da escala para fazer o trabalho do Senhor. Pode olhar no quadro, ele tem escala. Eu não sei, é o Rafael que está fazendo, Gui? É o Rafael que faz a escala, não é mesmo? Eu não sei se ele ora, se ele jejua, se ele clama ao Senhor, se ele intercede, se ele... Porque eu, particularmente, esse negócio, irmão, a gente acha que facilita. Rapaz, às vezes está colocando... ou às vezes você já faz uma, né, e deixa ela lá como a matriz, né? Essa peca é essa aí mesmo, né? Ou cântico, é assim, né? Tem os irmãos que tiram os cânticos, aí o irmão vai ter que passar os cânticos para o slide e tal. Não, sapeca qualquer um indo para o momento da ceia, né? Sapeca é um que fala da ceia para mim, aí tá beleza. O irmão vai orar, aí vai puxar lá rapidinho lá e tal, ou então ele já deixa já montado, né, os cânticos que ele tira. Irmão, sempre esses aí, você pode pôr na lista aí, é esses aí, ó. Né? Eu não estou julgando. Mas você tem que pensar, irmão, né? O cântico é novo, perfeito. Mas eu entendo que no mínimo, você tem que orar, entregar diante do altar do Senhor. A escala dos serviços, né? A pessoa tem que entender, falar assim, Senhor, o Senhor diz que todas as pessoas, elas têm que desenvolver os dons dentro da igreja. Que o Senhor me dê sabedoria, para que o Senhor me use como uma ferramenta, então. Porque nós criamos essa escala. Isso aqui não é da Bíblia. E nós criamos isso. Isso nos ajuda. Isso nos ajuda. Que o Senhor nos conduza, então, para a gente fazer de uma forma que honre o Senhor. Né? Então, a gente tem que saber usar essas coisas. Se a gente não sabe, entendeu? Às vezes você coloca uma pessoa para fazer a ceia, ela não está totalmente parado para fazer a ceia. O correto, então, seria ter reuniões com frequência e o irmão se colocar à disposição. Irmão, eu posso contribuir, né, ou ajudar nessa área porque eu sinto o chamado do Senhor para fazer isso. E não aleatoriamente, você vê nesse sentido? Eu vejo dessa forma, por exemplo,
o culto começa sempre 10 horas, correto? Aí sempre a escola dominical termina um pouquinho. Eu sempre entendo que os homens deveriam de subir lá para o terraço, todos. Nós lá temos Todos têm essa que, prática, eu penso, né? todos têm. Eis-me aqui. Antes de começar, a gente se reúne. Na hora da Faz uma- pregação, aparece 2, 3, 4, pronto a pregar. Sabe? Mas aí, por isso que eu falo. Por isso que lembra que nós falamos aqui, ó, que a pregação, né? Eu sou a favor que a pessoa vá pregar numa outra congregação. Eu não sou contra. Mas se o Cláudio chama o irmão a pregar lá, você está no Glória, irmão? Você está congregando lá no Glória? No centro? Ele tá congregando lá no centro, correto? Ele tá congregando lá no centro. Aí ele chega aqui e fala assim: ô irmão Giovanni, eu gostaria que você levasse uma mensagem daqui 3, 4 domingos para nós, lá no centro. Mas eu gostaria, né, que você levasse uma mensagem com o tema de motivação. Por quê? Porque ele conhece a congregação, convive com a congregação e sabe que a igreja está desmotivada. E isso ajuda o irmão. Né? Porque se o irmão ele vai preparar uma mensagem, vai orar, pedir ao Senhor, o Senhor vai conduzir ele exatamente naquilo. E lá ele vai levar uma mensagem que a igreja está precisando, ansiosa em ouvir. E ela vai sentir o quê? Encorajada com aquela mensagem. Às vezes, se a pessoa ela vai pregar, ela não sabe. Aí ela chega lá e a igreja está desmotivada. O irmão chega lá com uma mensagem de exortação, sabe? Aí, meu filho, aí você já está jogando tal, né? Só está enterrando de uma vez. Então, eu sou a favor, por exemplo, os homens, eles têm que estar conhecendo qual que é as necessidades, a necessidade dessa congregação. Motivação, falar de alegria, falar de administração, de organização e tal. Então, os homens têm que estar se preparados. Na hora da ceia, homens têm que estar preparados para fazer a ceia, fazer a oferta. Aí sobe lá em cima, o Guilherme é o evangelista. Ele é o organizador. Porque o evangelista é o organizador. Então, chega lá em cima, né? Fala assim, irmão, quem nós vamos pregar? Levanta 4. Ele também conhecendo a igreja, né? Fala assim, irmão, vamos falar hoje de motivação nessa igreja. O Anísio. Aí o Anísio falou assim, irmão, eu estou preparado. O Anísio fala, vai pregar, né? Sabe por quê? Quem conhece as necessidades da igreja não é o cabeça? É Cristo. É Ele que é o cabeça. Mas se a gente não conversar com Ele, dá a impressão que é nós que comanda esse negócio aqui. Ó. Né? Não, hoje o tema vai ser sobre isso. Hoje o tema vai ser sobre isso. Nós vamos falar sobre, né, discipulado. Nós vamos falar sobre isso. É isso que Deus quer? Não estou falando mal, irmãos. Eu só estou dando uma... Eu estou falando do que eu entendo, que eu aprendi assim. Eu sempre falo isso, ensino isso. Que eu vejo que essa é a organização. Que às vezes você vê a igreja, e a igreja ela não está, às vezes ela não está crescendo, né, em altura, em profundidade, em largura, no pleno conhecimento, no amor de Cristo. Por quê? Porque muitas vezes o rebanho não está sendo o quê? Né? Ele não está sendo preenchido, ele não está sendo acalentado, ele não está sendo apacentado ali, ó, né, alimentado. Isso é fundamental. Né? Aí não adianta a gente, muitas, né, você querer, não vai ser um milagre. Gostei da colocação do Brian. Não vai ser uma varinha de cordão. Esse é o trabalho. Quando Jesus falou com Pedro assim, ó, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta meu rebanho. Hã? H. Paulinho? Ah, isso é invenção da Gisele, né? Mas veja bem,
quando ele fala, você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Ele vai, abaixa a cabeça e fala assim, ó, tu sabe que eu te amo. Então apacenta. E apacentar as ovelhas do Senhor, irmãos. Né? Jesus não estava querendo que ele chegasse só a entender que, lembra lá que você me negou, né? Você disse que me ama, você me negou. Você disse que me ama, você... Não era só isso, não. Não era isso, não. Jesus não estava querendo lançar a culpa, né? Que ele fique... Não, não é isso, não. Apacenta, Pedro. Apacenta. Sabe por quê? Porque antes dele ter negado Jesus, se voltar um pouquinho, Jesus tem uma conversa com ele e fala assim, ó, Pedro, eu roguei ao Pai pessoalmente por você para que Satanás não te peneirasse. É forte o negócio. E o apacentar é nesse sentido. Apacentar o rebanho da igreja, irmãos, é tudo isso que nós estamos falando aqui. Ó. Não adianta a gente vir com essa enxurrada de conhecimento em cima de vocês. É que nem semana passada, Marconi, nós citamos sobre organização, e nós vamos falar muito sobre as cartas pastorais. Mas uma coisa que nós vamos já colocar em prática é o grupo de casais. Que é fundamental. Estava pensando aqui, em relação a você falar dos homens se reunirem antes do culto e tal. Eu vejo nisso a importância de ter o grupo de homens. Não para decidir quem vai fazer o que no domingo, mas para eles se prepararem. Sim. Eu estava conversando com a Isabelle aqui, e eu vejo, mulher é muito mais observadora, né? Não sei se os homens são tanto, mas mulher observa muito mais do que os homens. Então, tipo assim, os homens têm que entender a importância de que eles estão fazendo aí na frente. Não é qualquer um que chega, tu assim, vou fazer a ceia, vou te escalar para a ceia. Então, tipo assim, eu falo isso pelas experiências que eu vivi, que eu já vi, né? Eu acho que isso para todo mundo, para nós mulheres também. Vamos entender qual é a importância. A gente está passando a palavra de Deus. Não é qualquer coisa. Então, tipo assim, a preparação é muito importante para isso. Sem dúvida. E no caso dos homens, que é no domingo, né, é maior ainda. Então, Sim. eu vejo a importância de ter o grupo de homens, não só no domingo, porque acaba que muitas vezes nem todos eles chegam no horário. Né? Mas, tipo assim, de ter em outro dia, de marcar outro dia para ter. Isso é muito, muito importante, sabe, Gisele? E você vai falar, Brian? Ô, Júlio, eu ainda vou um pouco além, que foi algo que eu até falei, acho que, se não me engano, na última aula. No Glória, nós tínhamos, foi no discipulado que eu falei. No Glória, nós tínhamos, antes da pandemia, o costume de nos reunirmos antes do culto. Todo mundo que estava escalado se reunia para orar, para conversar, porque às vezes o irmão está mal e tal. Sim. Então a gente tinha esse costume antes da pandemia. E hoje a gente perdeu isso. Hoje está na escala, cada um chega, faz o que tem que fazer e pronto. Por que a gente não continua, a gente volta a fazer essa reunião antes, mas a gente também chama a irmã que vai fazer a escolinha com as crianças para participar? Boa. Ela também está escalada. Boa. Por que a gente não chama a irmã que fez o pão da ceia? Boa. Ela também foi escalada, ela também está participando do culto. E se a gente põe em oração, se eu fizesse o pão da ceia, eu oraria muito antes disso. Eu faria uma oração em cima daquele pão para que fosse conforme Deus ordenou, para que Deus abençoasse. Eu consagraria aquilo ao Senhor. Não sei se a pessoa que faz o pão... Aqui é a irmã que faz? A Marinalva. Não sei se ela... Provavelmente ela deve fazer isso. Ela deve fazer uma oração em cima daquele pão. Mas por que não incluir ela também nessa reunião de oração, já que ela está fazendo o pão da ceia, que é a coisa mais importante do culto? Então, eu penso dessa forma. Talvez eu não vá conseguir fazer isso no Glória, porque... Sim. É uma polêmica, é um escândalo, e a gente precisa de conversar sobre isso. A gente precisa ter uma maturidade para conversar sobre isso. Isso é... Lê esse versículo que a gente falou bastante. Fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os cristãos. Ou seja,
todos os trabalhos... Oh, desculpa, Não, Rosilene. desculpa interromper. Você falando sobre a questão da escala, né? Sim, Como você bem falou também, com a questão da ordem, né? Porque nós sabemos que Deus é um Sim. Deus organizado. Aham. Então, eu vim de eu vim de Manaus, passei por 3 congregações e sempre nós tínhamos esse hábito, é um hábito, na verdade, um bom hábito, né, de ter escalas pelo objetivo de quê? De ser, que você falou, de ser organizado. Porque se você não tem um cronograma, né, tem mesmo um calendário da igreja com as programações, com as atividades, com quem vai fazer o quê, vai ficar algo desorganizado. Ele falou, quem vai fazer agora? Quem é a próxima semana? Quem vai dar o estudo? Quem vai cantar? Né? Então, a questão eu estou muito acostumada com escala, tanto que agora Sim, eu fiz a sim. escala das mulheres, né? Da reunião das femininas, porque toda semana a gente ficava, quem é a próxima semana? Não, vai ser tu, não vai ser tu, vai ser tu, né? Então, justamente por questão de organização, né? Como você bem falou, é necessário essa organização, porque Sim. imagina, se você não tem um planejamento, se você não tem uma organização, né? Como é que as coisas vão andar? Não tem como andar se não tem organização. E a outra coisa que eu acho, que eu sempre observo muito, é a questão também da escala do domingo, dos homens, né? Eu entendo que homens que devem estar à frente, fazendo a ceia, a oferta, a mensagem, sejam homens que sejam envolvidos, né? Porque às vezes você vê irmãos que não estão envolvidos em nem nada, só estão na escala, só aparecem no dia que está na escala. Que eu acho um absurdo, né? Sim. Porque a pessoa tem que viver, se ela é cristã, ela tem que viver uma vida diária, né? Com certeza. De Cristo, com Cristo, né? Não é pelo fato de ela estar na escala que ela é um cristão, que ela, de fato, exerce aquilo. Eu sempre observei isso. Isso não é só aqui, em todos os lugares que você passa nas congregações, você vê pessoas que estão na escala no domingo, homens, que infelizmente não têm uma vida ativa na igreja, que não têm um ministério ativo, que não têm uma vida realmente com Cristo. Né? E que eu acho isso muito triste, né? Por que isso acontece? Porque não tem irmãos que se coloquem à disposição, né? E é preciso a gente ter essa importância do que a Gi falou, de ter a reunião de homens, porque a reunião de homens também não é só para organizar esse dia, é para se edificar, é para aprender, né? É para treinar os irmãos que ainda não sabem, por exemplo, jovens, né? Como treinar um jovem para ir na frente, fazer um louvor, fazer... Então, isso tem que vir desde pequenos, pais, né, que são cristãos, já orientar em casa, já incentivar. Mas é importante, assim como as mulheres, para treinar, né? Hoje nós estamos treinando a Ana Rebeca, minha filha, tem a Ana Clara, que já tiram cânticos nas mulheres, que tem 10 anos de idade, mas já estamos treinando para ser futuras, né? Irmãs que estão na frente de trabalho, colaborando. Então, isso tem uma grande importância, né, de homens realmente preparados e homens fiéis ao Senhor. Não é pelo fato dele estar na igreja que ele é uma pessoa que é um cristão ativo. Então, eu, particularmente, na minha visão, eu não concordo, mas é uma visão minha. Mas não sou eu que decido, né? Sim. Mas a gente precisa orar mesmo para que homens estejam com o coração disposto e que sejam homens fiéis e obedientes à palavra, para que, de fato, o que eles estão falando na frente seja, de fato, visto na vida dele. Né? Que às vezes as pessoas vão fazer a ceia. Mas vamos estar vivendo uma vida, vamos dizer assim, agradável diante de Deus. Né? Não que eu estou julgando, mas você sabe como é a vida. Então, eu vejo que isso tem uma grande importância e que a gente precisa ter muito cuidado, porque, infelizmente, muitos estão... já vi irmãos, né, não aqui, na minha cidade, que estavam lá na frente e estavam vivendo uma vida de pecado. Né? Assim, que, eu, que morava num bairro, o irmão trabalhava no mesmo bairro que eu. Uma vez eu passei e o irmão estava no bar bebendo. E ele estava lá no domingo pregando. Eu falei, nossa... Eu fiquei escandalizada. Né? Então, isso é importante observar. Não que você vai ficar fuçando a vida das pessoas, sabendo o que ela está fazendo, que ela está pecando. Não é isso. Mas, infelizmente, eu vejo que tanto homens quanto mulheres precisam ter uma vida ativa para estarem, de fato, ali, escalados, né? Para fazer a mensagem, a oração. Então, isso é muito importante, algo que a gente precisa realmente analisar com muita cautela, com muito cuidado. Sim. Né? A Rosilene falou vários pontos, né? Qual que é o primeiro princípio para nós? A igreja do primeiro século. Quando as helenistas reclamaram que estavam ficando esquecidas, qual foi a postura dos apóstolos? Escolhei homens, mas homens o quê? O que é um homem cheio do Espírito Santo? Né? E ter uma vida dedicada, né?
Aí a gente precisa tomar um certo cuidado, porque não vai ser nós que vamos saber e julgar que essa pessoa tem uma vida dedicada. Quem vai julgar? Mas quem levanta a mão para se apresentar? Ele mesmo. Ele mesmo tem que ter a convicção que ele tem uma vida dedicada ao Senhor. Porque é ele que vai prestar contas. Entendeu? Né? E é Deus quem vai julgá-lo, que vai cobrar dele. Quando essa questão da escala, né, o que acontece? A igreja tem esse hábito, concordo com você nessa questão que ajuda muito na organização. Agora, pensa bem, você assume esse trabalho, você está assumindo um trabalho de alta responsabilidade. Você vai colocar... Não, você não vou colocar o homem que faz a escala, vamos supor, o Evanildo, ele vai fazer a escala aqui na igreja. Ele vai escalar o homem que vai pregar, que vai fazer a ceia, que vai fazer a oferta. Ele vai escalar os homens que vão passar a bandeja, né? Que vai fazer a oração e tudo mais. Ele está chamando para si essa responsabilidade. Então, ele precisa de tomar certos cuidados. O Júlio está escalado para pregar. Eu estou colocando ele para pregar. Ó, já mexeu. Vou pegar no meu. Manda uma mensagem, fala, seu irmão, estou colocando você para pregar domingo que vem. Como que você está? Como está sendo a sua semana? Você está bem? Tenho orado por você. Ele chamou se ele aceitou essa responsabilidade de fazer escala, porque é um trabalho que ele assumiu. Não foi Deus que mandou ele fazer, porque escala não é uma coisa de Deus, né? Mas é um trabalho que ajuda muito na questão da organização. Mas, já que nós vamos usar esse trabalho, concordo plenamente com você, que a pessoa também que vai fazer a escala tem que ser uma pessoa ativa. Tem que ser uma pessoa envolvida. Tem que ser uma pessoa que conheça a congregação. Tem que ser uma pessoa que está atento às necessidades da igreja. Tem que ser uma pessoa que vive o dia a dia dessa igreja, né? Tem que ser uma pessoa que entenda, gente, né, que nem o Brian falou, né, essa questão. Sabe, para mim, o trabalho mais privilegiado de todos esses aqui no domingo é esses que passam a bandeja. Pare e pensa para vocês verem. O que eles estão servindo, irmãos? O que eles estão passando? Mas o que a gente vê? Começa a observar como que as pessoas... muitos anos, lá em Carlos Prates, eu sempre, quando eles me escalavam para servir, né? Gente, eu tinha o maior prazer de, sabe, com toda elegância, mão para trás, sabe? Porque eu tinha consciência que eu estava servindo, era a ceia do Senhor, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, não é um pedacinho de pão. Não era isso. Então, muitas vezes, eu concordo plenamente assim, que precisa de se reunir para poder ensinar esses irmãos que esse trabalho, ele é muito importante. Então, quando a pessoa, ela vê ali no quadro ali, né, que ela foi escalada para a ceia, para passar a bandeja, eu não vou poder vir domingo, mas esquenta não, qualquer um pode servir no meu lugar. Ela não toma que, se ela tiver consciência o que é realmente passar a ceia do Senhor, ela, Guilherme, me colocaram, só que eu não vou estar aqui. Eu já tenho um compromisso. Tem como trocar com outro irmão, porque eu também quero participar. Não é só me tirar daqui e me esqueça. Né? Então, procurar o irmão que fez a escala. Né? O irmão Evanildo, você me colocou nesse dia, só que eu não vou poder estar aqui. Tem como você fazer uma troca com outro irmão? Porque eu quero participar. Porque ele tem entendimento, conhecimento que é estar servindo a ceia do Senhor. É qualquer trabalho, como a questão da irmã, que sugeriu do pão, né, da escolinha e tudo mais. Mas
Não é que eu sou contra, entendeu, Rosana? É da escala. Se vão fazer, mas que tem que ter aquela responsabilidade. Que eu concordo com você. Às vezes a pessoa que faz, ela nem conhece, às vezes, os irmãos que ela coloca. Às vezes ela coloca um irmão que nem está vindo, ou então ele está num momento difícil, né? E por aí. Mas é um trabalho que é isso, tá vendo? O tanto de coisa que a gente precisa de conversar, precisa de mexer, precisa de mudar, né? E tem diversas congregações que lembrar. Converse com o Luiz, fala assim, ô irmão, nós tínhamos essa prática, vamos voltar à prática, né? De reunir. Lá em Carlos Prato lá tem um quartinho que a gente sempre entrava para dentro do quartinho, se reunia ali, orava. Acho que a Líbia de Melo também faz isso, né? E por aí.